Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vou voltar finalmente a gravar os pedidos. Quando eu falo pedidos é porque algumas pessoas me mandam lá no Instagram fotos de peças que elas não sabem fazer e acham muito lindas e querem que eu reproduza gravando a aula. Então, por isso que eu falo pedidos. Vocês me mandaram alguns pedidos, bastante pedidos na verdade ano passado, mas por conta da correria eu não consegui fazer. Eu tava revendo lá os pedidos, tem bastante coisa legal, bastante vestidos, blusinhas que vocês pediram. Mas pra começar, eu escolhi a bolsinha que foi a Lu que me mandou lá no Instagram. Ela me disse que era uma peça antiga, que ela ganhou da mãe dela e ela tinha muita paixão por essa bolsa. Eu achei muito legal isso, me lembrou muito do crochê afetivo, né, de fazer... Enfim, eu falei um pouco disso lá no Instagram, sobre o crochê afetivo, e eu não quero me prolongar muito aqui no assunto, porque aqui é mais a aula, mais tutorial, então vamos lá. Para fazer essa peça, eu utilizei a linha Fiore, mas tem várias linhas que vocês podem substituir, como a Anne, a Camila, a Passione, a Charme. Então tem vários tipos de linhas aí que substituem a Fiore. E eu vou utilizar a agulha 2,5. Eu não lembro se eu utilizei a 2,5 ou a 3, porque eu tenho elas nas numerações parecidas. E... as duas agulhas parecidas, e só elas, tipo, as outras minhas é toda assim, emborrachada, e só essas duas numerações que é iguais. Então eu não vou lembrar qual que eu utilizei, mas eu acho que foi a 3mm, tá? Então é só 5mm de diferença, então assim, não vai mudar muita coisa, tá? Eu acho que foi a 3mm, e nós vamos precisar também de um tecido pro forro. Eu comprei um tecido estampado, branco e vermelho, olha que bonito que é. Eu achei bem legal comprar assim estampado, porque quando você abre a bolsa, né, tem todo um desenho, tem todo um desenho aqui dentro, que dá um charme bem legal pra bolsa, então eu achei bem legal isso. Mais uma coisinha só rapidinho antes de a gente começar. Essa aula vai ser dividida em algumas partes. Eu não sei se vai ser 3 ou 4, porque eu ainda tô editando, ainda não terminei. Mas eu acho que vai ser por aí, de 3 ou 4 partes. Por conta de ter ficado muito grande a aula, né? Porque eu explico bem certinho, carreira por carreira. Mas é isso. Ela é super fácil, espero muito que vocês gostem. Fiquem aí com a aula e até a próxima. Eu vou iniciar então aqui pelas correntes. Eu fiz um total de 82 correntinhas, tá? Agora, para a primeira carreira, eu vou pular as duas primeiras, vou introduzir a agulha na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixo. Próxima corrente, vou fazer um ponto baixo. Na próxima, também faço um ponto baixo. Então, essa carreira é bem simples. Eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha de base até a última. Cheguei então aqui na última. E aqui na última corrente eu coloquei um ponto baixo. Agora eu vou voltar nesse mesmo ponto de base e vou colocar mais 3 pontos baixos nesse mesmo ponto. Então, eu vou ter no total de 4 pontos baixos na última corrente. Feito isso agora, eu vou caminhar com ponto baixo nessa argolinha da corrente que a gente não pegou. Então, eu vou começar a fazer um ponto baixo para cada correntinha de base seguinte, até chegar lá na última novamente. Então, aqui eu estou dando a volta na peça, tá? Com o ponto baixo. Essa técnica a gente usa bastante em sapatinhos, então pode ser que você já tenha visto isso em algum lugar. Bom, eu fiz aqui então até o final, ó. Aqui, na última correntinha, vou colocar novamente 4 pontos baixos nessa mesma correntinha de base. Mesma coisa que eu fiz lá na outra ponta. Feito isso, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo para fechar então essa carreira.
Bom, feito isso, eu vou passar agora para a próxima, onde eu vou subir uma corrente. Vou voltar nesse mesmo ponto de base e colocar um ponto baixo. Vou no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. Próximo ponto, coloco um ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar lá no primeiro ponto baixo dos 4, lá na outra ponta. Cheguei aqui no primeiro ponto baixo e aqui, ó, eu tenho aqui o meu primeiro pontinho dos 4. Eu vou colocar um ponto baixo no primeiro e nesse ponto baixo é onde eu vou colocar o marcador para eu poder saber depois na próxima carreira aonde que eu iniciei os aumentos. Então, eu vou pegar o marcador e colocar nesse primeiro ponto. Agora, eu vou voltar nesse mesmo ponto de base e colocar mais um ponto baixo, ficando com o primeiro aumento. No próximo ponto, também vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, ficando com o segundo aumento. No próximo ponto, também vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, ficando com o terceiro aumento. E no próximo ponto também, mais um aumento, completando então 4 aumentos. Aqui, no último ponto que eu fiz, eu vou colocar também um marcador, para depois eu poder saber também aonde que vai terminar esse aumento, tá? Bom, agora eu vou voltar a fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar lá na outra ponta, no primeiro ponto dos 4. Cheguei então aqui no final, aqui a gente vai ter novamente aqueles 4 pontos. Eu vou colocar aqui no primeiro ponto um ponto baixo e vou já colocar o marcador, tá? Esse é o último marcador que eu vou colocar na carreira. Vou voltar nesse mesmo ponto e fazer mais um ponto baixo, ficando com um aumento. Próximo ponto também vou colocar um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo ponto também eu coloco um aumento. É a mesma coisa que fizemos lá no outro lado, tá? E no próximo e último ponto também faço um aumento. Aqui eu não vou colocar marcador porque eu já sei onde que termina, né? Porque o próximo ponto seguinte é onde eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu vou lá, introduzo a agulha no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Bom, para a próxima carreira, vamos iniciar. Vou fazer uma corrente, volto nesse mesmo ponto, coloco um ponto baixo. Vou no próximo ponto, vou fazer também um ponto baixo. Aqui eu vou colocar um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar no meu primeiro marcador. Fiz aqui então, cheguei aqui no meu primeiro marcador, ó, fiz até o ponto antes do marcador. Agora eu vou tirá-lo. E aqui a gente vai começar a intercalar os pontos. Então, no próximo ponto, que é onde estava o marcador, eu vou fazer um ponto baixo e já vou colocar novamente o marcador, tá? Eu vou no ponto seguinte e vou colocar 2 pontos baixos nesse mesmo ponto de base, ficando com um aumento. No próximo ponto, eu vou fazer apenas um ponto baixo. No próximo, eu vou colocar um aumento. 2 pontos baixos na mesma base. Próximo ponto, faço apenas um ponto baixo. No próximo, vou colocar um aumento. No próximo ponto, faço um ponto baixo. E no próximo, que é onde está o marcador, eu vou tirar
e vou fazer um aumento também, 2 pontos baixos na mesma base. Aí, terminando o aumento, eu volto aqui com o marcador, coloco o marcador aqui nesse ponto, nesse último ponto. Agora, volto a fazer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar lá no próximo marcador. Bom, cheguei aqui então no próximo marcador, faço a mesma coisa. Vou tirá-lo, vou ir nesse próximo ponto, vou fazer um ponto baixo e recolocar o marcador novamente. Isso é um pouco chatinho, mas é muito bom, ajuda bastante a gente, tá? Para organizar aqui a carreira certinho. Agora eu vou no próximo ponto e vou fazer um aumento, 2 pontos baixos na mesma base. Próximo ponto, faço apenas um ponto baixo e no próximo faço um aumento. Próximo ponto, faço um ponto baixo, no próximo um aumento. Então, a gente está intercalando, certo? Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, tá? E aqui eu termino o último ponto com um aumento. Aqui não precisa colocar marcador, porque eu já tenho aqui esse próximo ponto para fechar com um ponto baixíssimo. Bom, próxima carreira, mesma sequência. Vou fazer uma corrente, volto nesse ponto de base e faço um ponto baixo. E vou colocar um ponto baixo para cada ponto de base até chegar lá no primeiro marcador. Cheguei então aqui, ó, um pontinho antes do marcador, vou tirar ele, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo e recoloco o marcador. No próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. E no próximo, eu vou fazer um aumento. Então, eu coloco 2 pontos baixos nessa mesma base. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto baixo. No ponto seguinte, mais um ponto baixo. E no próximo, eu coloco um aumento. Então, percebe que agora nós estamos intercalando 2 pontos baixos e um aumento, tá? Ó, próximo ponto, faço um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, e no próximo, o aumento. 2 pontos baixos na mesma base. No próximo ponto, vou fazer um ponto baixo, próximo, um ponto baixo, e no próximo, vou tirar o marcador e colocar ali um aumento. 2 pontos baixos na mesma base. E aí, vou colocar o marcador de novo nesse último ponto. Bom, agora, volto a fazer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no próximo marcador. Fiz aqui então os pontos baixos, cheguei no próximo marcador e aqui eu vou repetir esse mesmo processo. Vou intercalar 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, tá? Então, vou fazer aqui toda essa volta, não vou ficar mostrando muito, eu só vou acelerar aqui o vídeo pra, não ficar repetindo muitas coisas. E aí, após terminar aqui, a gente vai lá no primeiro ponto baixo e faz um ponto baixíssimo, tá? Bom, vamos agora para nossa próxima e última carreira de aumentos. Aqui eu vou subir uma corrente, volto nesse ponto de base e faço um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar lá no primeiro marcador.
Cheguei aqui então no primeiro marcador, já tirei o marcador, tá? Agora eu vou ali no próximo ponto e faço um ponto baixo. Eu vou colocar o marcador de novo, mas não precisa, tá? Porque a próxima carreira já não tem mais aumentos. Bom, eu vou no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Próximo ponto, eu vou colocar um aumento. No próximo, vou fazer um ponto baixo, próximo, um ponto baixo e próximo, um ponto baixo, ficando com 3 pontos. No próximo, faço um aumento. Próximo ponto, vou fazer um ponto baixo, próximo, um ponto baixo, próximo, um ponto baixo, e no próximo, um aumento. Então, aqui nós estamos intercalando 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento, tá? E aqui eu vou repetir mais uma vez, ó, fazer 3 pontos baixos para os próximos 3 pontos. Aí, ali no marcador, que é o último, eu faço um aumento. Gente, eu falei errado, eu falei que essa seria a última carreira, mas não. Ainda temos 2 carreiras para fazer, tá? Então, essa aqui ainda não é a última. Vou aqui colocar o marcador novamente e vou voltar a fazer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar lá no outro marcador. Quando chegar lá no outro marcador, a gente repete esse mesmo processo. Vamos intercalar 3 pontos baixos e um aumento até dar toda a volta e depois é só terminar com um ponto baixíssimo. Tá? Terminei aqui então a carreirinha, fiz ali os aumentos, terminei com o ponto baixíssimo. Vou agora para a carreira seguinte. Faço uma corrente, volto nesse mesmo ponto, faço um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar lá no primeiro marcador. Cheguei aqui, então, já tirei o marcador, tá? E eu vou fazer agora, próximo ponto, eu coloco um ponto baixo e já volto com o marcador. Próximo ponto, vou colocar um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Fizemos 4 pontos. Próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Próximo ponto, faço um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, ficando com os 4. E agora, no próximo, faço um aumento. Então, veja que agora a gente está intercalando 4 pontos e um aumento, tá? E eu vou fazer assim até chegar ali no marcador. Fiz aqui, coloquei o marcador novamente e agora vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar lá no outro marcador. Chegando no outro marcador, vou repetir esse processo de intercalar 4 pontos e um aumento, tá? E aí é só eu terminar com um ponto baixíssimo. Terminei aqui a carreira, então, ali com um ponto baixíssimo. E agora sim eu posso dizer que agora nós vamos para a última carreira de aumento. Após terminar essa carreira, eu vou fazer a próxima. Mas a próxima eu não vou mostrar, porque é a mesma sequência. Mas na hora de intercalar os pontos, eu vou intercalar 5 pontos e um aumento. 5 pontos e um aumento, tá? Terminei, então, aqui as minhas 5 carreiras, tá? Nessa última, como eu falei, eu intercalei 5 pontos e um aumento, que eu não mostrei. E agora eu vou pegar ali o fio do novelo, vou fazer um nó inicial. E vou vir aqui na minha carreira. E aqui, ó, eu vou vir nesse ponto que eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou contar os pontos antes, tá? Então, eu vou contar 11 pontos baixos antes ali do fio que tá cortado, do ponto, tá?
conto 11 pontos e no ponto de número 12 é onde que eu vou introduzir a minha agulha. Faço um ponto baixo, 2 correntes. Vou agora no próximo ponto e eu vou pegar apenas a argola de trás desse ponto, tá? Junto ali com o fiozinho para arrematar, o fiozinho ali que tá solto, e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, pegando só a argola de trás, junto com aquele fio que está ali solto, e faço um ponto alto. Próximo ponto também, pegando só a argola de trás, faço um ponto alto. Então, eu vou fazer assim até eu completar 7 pontos. Já tenho 4, vou fazer mais 3. Feito, então, os 7 pontos, eu vou fazer 2 correntes. Vou pular 2 pontos de base e no terceiro vou pegar apenas a argola de trás do ponto e vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntes, vou pular 2 pontos de base e no terceiro vou fazer um ponto alto. Aqui esse terceiro é onde eu terminei com o ponto baixíssimo, então eu tenho que pegar ali naquele ponto baixíssimo, tá? Vou fazer 2 correntes, pulo 2 pontos de base e no terceiro faço um ponto alto. Bom, eu vou fazer assim, então, até eu completar no total 30 pontos altos. Mas não conta aquele 7, tá? Conta a partir daquele 7. Então, a partir do 7, vou contar 30, vou fazer 30 pontos altos. Terminei, então, aqui, vou contar para ver se tem 30 pontos altos. Bom, aqui certinho eu tenho 30 pontos altos no total e agora vamos fazer aqueles 7. Então, eu faço 2 correntes, eu vou pular 2 pontos e no próximo, pegando só a argola de trás, faço um ponto alto. No próximo, pegando só a argola de trás, faço um ponto alto. Vou fazer assim até eu completar os 7 pontos. Nessa carreira, eu sempre vou pegar apenas a argola de trás do ponto, tá? Feitos 7 pontos, eu vou tirar ele daquele marcador que a gente não precisa mais dele. Agora eu vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontos de base, no próximo faço um ponto baixo. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no próximo faço um ponto baixo, pegando só a argola de trás. 2 correntes, pula 2 pontos de base, no próximo um ponto baixo. Então, eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz do outro lado e vou fazer esses pontos até eu inteirar 30 pontos altos. Fiz aqui os 30 pontos e aqui no último ponto eu vou fazer 2 correntes. Vou ir lá na segunda correntinha que eu fiz inicial e vou fazer um ponto baixíssimo, fechando então e terminando a primeira carreira. Para a próxima carreira, então, eu vou começar com um ponto baixo em relevo. Então, eu venho aqui por trás do ponto e vou fazer um ponto baixo em relevo pela frente. Vou subir 2 correntes. Agora, vamos no próximo ponto. Eu vou introduzir a agulha por trás do próximo ponto e vou fazer um ponto alto em relevo pela frente. Próximo ponto, também a mesma coisa. Um ponto alto em relevo pela frente. Então, aqui nessa parte sempre vai ser assim.
vamos fazer um ponto alto em relevo para cada um dos 7, sendo que no primeiro a gente começa com um ponto baixo, a base para fazer o ponto alto, tá? Então, aqui faz, então, os 7 pontos em relevo, todos pela frente. Sempre vai ser desse jeito. Feitos 7 pontos, eu vou fazer 2 correntes. Eu vou ir no próximo ponto alto de base e vou colocar em cima um ponto alto. Vou fazer 2 correntes, próximo ponto alto de base, vou colocar um ponto alto. Faço mais 2 correntes, próximo ponto alto de base, vou colocar um ponto alto. Vou vir aqui dentro do espaço e vou colocar 2 pontos altos aqui dentro. No próximo ponto alto de base, coloco um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com o primeiro bloco de 4 pontos, tá vendo? Vou fazer 2 correntes, vou no próximo ponto alto de base, vou colocar um ponto alto. 2 correntes, no próximo vou fazer um ponto alto. E agora eu vou fazer aquele bloco de 4 pontos, tá? Então, eu vou no próximo ponto alto de base, vou fazer um ponto alto. Dentro do espaço, vou colocar 2 pontos altos. E no próximo ponto alto de base, faço um ponto alto, ficando com um bloco. Agora, eu vou repetir essa sequência, ó. 2 pontos, depois o bloco. 2 pontos, depois o bloco, tá? Então, eu vou fazer assim até chegar lá naqueles 7 pontos altos da outra ponta, tá bom? Fiz então aqui, olha só. Chegando aqui nos 7 pontos, eu fiz até o último ponto alto de base. Agora eu faço 2 correntes e vou direto para o primeiro dos 7. E vou começar os pontos em relevo. Então, vou fazer um ponto alto em relevo para cada ponto de base, para cada um desses 7. Como eu falei, aqui é sempre pontos altos em relevo. Isso não vai mudar em toda a peça, não muda essa parte, porque são as laterais, né? Terminando aqui os 7 pontos, a gente vai repetir a mesma coisa que fizemos na outra lateral. 2 pontos, um bloco, 2 pontos, um bloco. Então, vou fazer 2 correntes. Vou no próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto. 2 correntes. Próximo ponto de base, faço um ponto alto. 2 correntes e agora vou fazer o bloco. Então, no próximo ponto, faço um ponto alto. Dentro do espaço, vou colocar 2 pontos altos. E no próximo ponto de base, faço um ponto alto, ficando com o bloquinho. Então, a mesma coisa que fizemos na lateral, na outra lateral, vou fazer nessa. 2 pontos, um bloco, 2 pontos, um bloco, tá? Vou fazer até o final e já volto. Ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, eu vou começar aqui com um ponto baixo em relevo pela frente. E vou subir 2 correntes. E agora, vou fazer um ponto alto em relevo para cada um dos 6 pontos de base seguintes, tá? Feito isso, eu vou fazer 2 correntes,
Vou no próximo ponto alto de base, vou fazer um ponto alto, 2 correntes. Agora a gente vai fazer um bloco antes e um bloco depois, tá? Então, no próximo ponto eu coloquei aqui um ponto alto. E aqui, ó, nesse espacinho antes do próximo bloco, é onde a gente vai colocar um bloco. Então, eu vou fazer 2 pontos altos dentro desse espaço. E agora eu tenho 4 pontos de base seguintes, onde vou colocar um ponto alto para cada um dos 4. Feito isso, no próximo espaço, vou colocar 2 pontos altos. E no ponto de base seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com um bloquinho antes e um bloquinho depois daquele bloco que a gente fez na carreira anterior, tá? E vamos repetir isso para toda a carreira. Então, olha só. Vou fazer aqui 2 correntes. E aqui a gente já tem em seguida o bloco, então já vou direto pro bloquinho. Próximo ponto, faço um ponto alto. Dentro do espaço, vou colocar 2 pontos altos. Para os próximos 4 pontos, vou fazer um ponto alto para cada um deles. E no próximo espaço, coloco também 2 pontos altos. E no ponto de base seguinte, um ponto alto, ficando novamente com um bloquinho antes e um bloquinho depois. E é só repetir esse processo, 2 correntes e já passa para o próximo bloco. Ó, próximo ponto, um ponto alto, dentro do espaço vou colocar 2 pontos e assim por diante, tá? Vou fazer assim, então, até chegar ali naqueles 7 pontos em relevo. Fiz aqui, então, toda essa lateral, olha só. E cheguei aqui nos 7 pontos. Fiz ali os bloquinhos, ali 2 correntes e um ponto alto, né, pra completar. Ó, e aqui vou fazer 2 correntes e vou passar para os relevos. Então, vou no primeiro ponto, faço um ponto alto em relevo e vou fazer um ponto alto em relevo para cada um dos 7, tá? Fiz então os 7 pontos em relevo, agora a gente repete o mesmo processo que fizemos do outro lado. 2 correntes, próximo ponto vou fazer um ponto alto, e aqui a gente já começa o bloco. 2 correntes, próximo ponto, um ponto alto. Dentro do espaço coloco 2 pontos altos. Para os próximos 4 pontos, vou fazer um ponto alto para cada um deles. Dentro do próximo espaço, vou colocar 2 pontos altos. E no próximo ponto, ponto alto. Então, aqui, ó, fizemos os 2 blocos, vou fazer as 2 correntes e já passar para o próximo bloco. Então, a mesma coisa que a gente fez na outra lateral, vamos fazer nessa. É sempre assim, as 2 partes são iguais, tá? As 2 laterais. Então, vou fazer assim até o final e já volto.
Fiz então aqui, ó, toda a carreirinha, mesma coisa que fizemos do outro lado. E aqui também já finalizei com ponto baixíssimo e comecei a próxima carreira. Então, já fiz ali os pontos altos em relevo, porque é sempre esse mesmo processo, tá? Então, agora eu vou passar aqui já para próxima, ó. Aqui vou fazer 2 correntes. Vou no próximo ponto, vou colocar um ponto alto. Vou fazer 2 correntes no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes. E aqui, ó, a gente vai pular 2 pontos de base e no terceiro vou colocar um ponto alto. E vamos fazer o bloquinho. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, terceiro ponto alto. Próximo ponto, quarto ponto alto. Então, fiz aqui um bloco. Faço 2 correntes, vou pular 2 pontos de base e no próximo vou colocar um ponto alto. Então, aqui, essa é a sequência que vamos fazer para toda essa lateral e a outra também. 2 correntes. Vou no próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto. Vou fazer 2 correntes. E aqui eu vou fazer o bloco, então eu pulo 2 pontos de base, no próximo vou colocar um ponto alto. E para os próximos 3 pontos, faço um ponto alto para cada um deles, ficando com mais um bloquinho. Aqui vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontos de base, no próximo faço um ponto alto. E é só repetir novamente, 2 correntes, próximo ponto, um ponto alto, tá? Aí 2 correntes e faz o bloco. Então, repete essa sequência até o final, até os pontos em relevo. Chegando nos pontos em relevo, é só fazer o 7 relevo e continuar essa sequência aqui para outra lateral. Então, o que a gente fizer nessa lateral é o mesmo processo que a gente vai fazer na outra lateral. Por isso que eu não vou mostrar as duas, tá? Eu sempre vou mostrar só uma. Eu tava mostrando as duas pra vocês não se perderem. Mas sempre que o que a gente fazer aqui, a gente vai fazer no outro lado também. Então, eu vou terminar toda essa carreira e aí eu volto com vocês. Mas aqui, como a aula já tá bem grande, já passou de 30 minutos, eu vou deixar pra gente continuar na próxima aula, tá? Então, se a aula já está disponível, eu vou colocar o link aqui na descrição. Então, é só clicar aqui no título que está abaixo desse vídeo e vai aparecer toda a descrição com os links. E eu vou deixar escrito Aula Bolsa Lu, parte 2. Aí você clica lá no link e vai direto para a próxima parte, onde a gente vai continuar com a nossa peça, tá? Então, até a próxima aula!